sim, agora nós já estamos aqui, né? Realmente começando a nossa live. Antes nós estávamos fazendo um teste, né, para o Dr. Byron entrar tranquilo. E agora, aí o Dr. Byron já está chegando, vamos aguardar um pouquinho, Dr. Byron. Eu peço a todos que estão aqui para que vocês possam mandar um direct para mais 3 pessoas, no mínimo, chamando para vir para nossa live. Hoje nós vamos falar um tema muito bacana, que normalmente quase a gente não ouve, né? Quase a gente não ouve falar. Por quê? Qual a relação que tem entre a nossa pele, a nossa derme e as nossas emoções? Será que existem algum tipo de doença que pode se manifestar através da pele? Será que as emoções podem ficar represadas no nosso corpo a ponto de estimular, de potencializar, fazer aflorar ou favorecer o aparecimento de doenças dermatológicas, autoimunes ou inclusive para o cérebro? Será que teria algumas doenças, algumas patologias, algumas reações, né, alguns sintomas na pele que podem ser sugestivos de doenças cerebrais? Tem algum tipo de patologia que começaria com esses sintomas, então, e que a gente poderia estar contribuindo aqui com você para que você possa ficar mais atento, informar outras pessoas sobre isso e ao mesmo tempo você já cuidar melhor de você? Será que nessa época do ano teria uma probabilidade de nós, independente da idade, estarmos mais suscetíveis a algum tipo de sintoma, sinal que aparece na pele? Teria algumas recomendações para que nós possamos prevenir, promover, proteger a nossa saúde dérmica, a nossa saúde da pele? No caso dos idosos, teria alguma recomendação nessa época do ano ou algum tipo de situação, mesmo não idosos, que nós que estamos vivendo neste momento, toda essa situação, né? Olá, Nilce está chegando aqui, obrigada, querida. Nós estamos pedindo a todos vocês para chamar mais, no mínimo, 3 pessoas para que vocês, para conversar com a gente, tá? Eu gostaria muito de sugerir que vocês viessem e chamassem ao Dr. Byron chegando. Um prazer aqui ter o Dr. Byron conosco. A Eloá chegando. Olá, Dr. Byron, que prazer tê-lo aqui. Prazer, a Simonete está chegando, né? Olha, tem mais gente chegando e a gente fica muito feliz, né, Dr. Byron? É o que eu sempre falo. O Ricardo, eu fico muito, muito feliz, porque assim, eu falo que exatamente por causa das pessoas que nos seguem, que participam, que dão todo esse carinho, essa abertura, essa participação e nos incentivam, nos inspiram a estar aqui, a deixar os nossos afazeres, para que a gente possa partilhar aquilo que a gente vem acumulando ao longo dos anos. Então, eu sou muito agradecida a todos que estão aqui. Olha, tem uma mensagem aqui do Dr. Byron, que alegria vê-lo por aqui, né? Então, temos uma pessoa muito querida. Ai, que bom. Olha que delícia isso. Todos. A Simonete, afilhado, boa noite. Boa noite, companheira Sumaia. Muito boa noite. Eu agradeço de coração todos vocês que estão aqui, todos que estão entrando, e pedimos todos a Clínica Geisa, né? A Geisa Costa, que ótimo. Boa noite a todos. Que delícia, né, Dr. Byron? Muito bom, assim, né, Sumaia? E eu peço, vão aí, por favor, mandando
um direct, um aviãozinho, para chamar mais pessoas, para vir se beneficiar dessa sabedoria toda que o Dr. Byron vem acumulando durante todos esses anos, a experiência que ele tem na área. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite riquíssima para nós, tanto porque tem situações que a gente não sabe, que a gente pode prevenir. Olha que coisa bem bacana isso, porque tem muitas informações que a gente não utiliza por uma questão de não conhecer. Como também tem aquelas que às vezes já estão acontecendo com as pessoas. A Rosane falando, Dr. Byron. A Rosane está dizendo, boa noite, Sumaia. Boa noite, Dr. Byron. Boa noite, Rosane. Né? Tudo bem. A Simonete, que bacana. Gente, mas a gente fica muito feliz mesmo, né? E eu vou aproveitar agora, hidratar um pouquinho, né, Dr. Byron? Essencial. Isso é, ainda mais nessa época, né, Dr. Byron? É muito importante. Com certeza. Então, doutor, eu vou deixar você assim começar, né, a falar e vamos a Eloá. Nós é que agradecemos vocês por sempre estarem nos prestigiando com a sabedoria de vocês. Gratidão. Nossa, nós é que agradecemos, né, doutor Byron? Com certeza. A presença de todos é muito importante para nós, né? Que ótimo, um privilégio podermos conversar hoje à noite. Sim, o Leonardo também está chegando. A gente fica muito grato com todos vocês que estão aqui, e é por causa de vocês que estão aqui que nós também estamos aqui para dividir aquilo que a gente vem acumulando ao longo dos anos, de conhecimento, do que a gente já viveu como pessoa, daquilo que a gente trabalha, né? Então nós vamos falar de emoções e da pele. Que relação é essa que tem, né? Então eu vou começar perguntando para o Dr. Byron. Dr. Byron, existe alguma relação, dentro do seu ponto de vista como médico, entre as emoções e, às vezes, algum tipo de sinal que aparece na pele, algum tipo de patologia na pele, doutor? Bom, mais uma vez, Sumaia, boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos e ao convite da doutora Sumaia para poder participar dessa live com vocês. Doutora, eu costumo dizer o seguinte, né? Agora vamos fazer uma propaganda da minha área, né? Claro. O que é a pele, né? Sim. A pele é simplesmente o maior órgão do corpo humano, tá? Infelizmente as pessoas às vezes deixam ela de lado, né, ou preocupam-se às vezes com rugas, com isso ou com aquilo, e realmente não observam o seu dia a dia, a sua pele, o que ela pode te dizer. Quando nós falamos em dermatologia, nós estamos falando de um órgão que, se vocês fossem esticar, nós teríamos 2 metros quadrados em média. Nossa, ou seja, a pele de vocês... não tem ideia. Não tem ideia, né? Quase 2 por 1, né? Ela pode corresponder a um peso muito grande. Só cortando você, a Cida Lima. Cida, que delícia você estar aqui. Hoje, conversando com a Cida Lima, ela relatou uma situação, eu falei, não deixa de ir hoje assistir Dr. Byron, porque ele vai falar disso, e você está falando. Cida, olha a importância da pele, hein? Pode falar, doutor. Acabei de ver a Gladys aqui. A Gladys é uma querida companheira médica colombiana, está aqui colocando o seu olá para nós. Que prazer! Olá! Então, assim, nós estamos diante do maior órgão do corpo humano, tá? Órgão esse que vem aquela pergunta, né? Qual a sua relação com o cérebro? Qual é a relação? Bom, acho que todos os órgãos, todo mundo sabe que está relacionado, né? O cérebro comanda tudo e o poder do pensamento, os nossos pensamentos pode influenciar de sobremaneira desde o que nós sentimos e também ao que nós vamos ter ou venhamos ter no futuro, né? Agora, existe um ponto que eu acho que Deus, ou cada um deve ter o seu respeito por algo que acredite, a sua crença. Tem um ponto muito interessante que nós estudamos na embriologia, tá? O mesmo tecido que em torno de 15 dias vai se formar o cérebro, também dá origem à pele.
Olha, então, o ectoderma, tá? É uma coisa muito importante. E dentro do ectoderma, que vai dar origem ao cérebro e tudo mais, existe uma célula perfeitamente distribuída por todo o nosso organismo, tá? Chamado melanócito, que tem origem do neuroectoderma. Então, nós temos células de origem comum. Não acredito que, seja lá qual for a sua crença, esse ser superior que nos criou, né, tenha tido alguma relação ou alguma intenção de colocar, né? Por qual motivo será que foi colocado a mesma origem? Com 15 dias de idade começa a se formar o maior órgão do corpo humano, com um órgão que faz todo o controle para o resto da tua vida, né? E aí, dentro da dermatologia, tá? Na Segunda Guerra, logo após a Segunda Guerra, surgiu uma área da dermatologia que depois foi desenvolvida com o longo do tempo e tudo mais, chamado a psicodermatologia. Né? É uma sub-área da dermatologia. E, na verdade, essa psicodermatologia, ela ficou sendo estudada muitas vezes naqueles traumas pós-guerra, dos soldados que voltavam para suas casas e daqui a pouco começavam a apresentar determinados sintomas, né? E com isso tentou se relacionar aqueles sintomas de pele com todo aquele trauma, né? Aquele evento pós-traumático. Mas foi Robert Adler, em 1970, que colocou um outro nome, da psiconeuroimunologia. Então começou a envolver o quê? Toda a parte neurológica, toda a parte imunológica e toda a parte da psicologia, da psiquiatria e da dermatologia junto, né? Começou, então, a se identificar células, como é que o nosso organismo se comunica, tá? Eu tenho que mandar para o cérebro alguma coisa para dizer para ele que eu preciso falar nesse momento. E aliás, isso... né, doutor, só fazendo uma parte... aliás, as sensações táteis, né, que tem a ver com a derme também, né, é onde estão os receptores, né, então assim, todos os receptores, então vejam vocês, vejam todos nós, a importância que às vezes a gente não dá para a nossa pele, porque como que eu vou ter boa memória, como que eu vou aprender uma nova informação se eu não estiver tratando bem da minha pele, porque é ela que capta tudo que vem do ambiente, todas as informações, né, doutor? É assim, eu digo que nós fomos colocados num ambiente totalmente, quando saímos do útero da nossa mãe, aquele local totalmente protegido, quentinho, escuro, com afago e tudo mais, e de repente nós somos colocados, né, como diz, dar a luz, vemos a luz, né? Então Deus nos colocou alguns sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição. Todo mundo lembra, né, da visão, do olfato, do paladar, da audição e esquece do quê? Do tato. Sim. Né? E nós temos então o maior órgão, veja, para visão nós temos 2 olhos, só 2, né? E nós temos uma extensão de 2 metros quadrados para sentir o mundo ao nosso redor, através da pele, tá? Existem trabalhos, foi um trabalho feito em 1982, 84 mais ou menos, em que crianças prematuras, né, e que precisavam realmente de todo um suporte de UTI, e eles pegaram um grupo de crianças e fizeram o seguinte: um grupo de crianças vai receber o toque no momento necessário. Qual o momento necessário? A alimentação, né? Porque ele não vai estar mamando na mãe, então a alimentação, a troca de fraldas e o banho. E outras crianças, outro grupo de crianças, vai receber esses mesmos toques, tá? Mas vão receber 2 vezes ao dia 15 minutos de afago. 15 minutos a pessoa iria afagar aquela criança, né, provavelmente ali mãe e tal, tudo mais, deixar aquele contato e aquela sensação do toque, simplesmente o toque. Depois de um determinado período foram fazer o levantamento dessas crianças. Pois bem, as crianças que receberam 15 minutos de afago
as prematuras com 15 minutos de afago pela manhã e pela tarde, ganharam 43% a mais de peso e reduziram o tempo de permanência em UTI. Ou seja, toda aquela sensação de afago, de carinho e tudo mais, que só foi permitido por um órgão chamado pele, tá? Transmitiu àquele cérebro uma absorção, carinho e tudo mais, que fez com que ele conseguisse se adaptar ao novo mundo de uma maneira muito mais precoce. Uhum. Então nós temos realmente que ter esse cuidado, né? Sem contar aquela história assim, né? E isso nos acompanha por toda a vida. Quantas vezes a gente passa perto de alguém e fala assim, nossa, fiquei arrepiado de encontrar. Quer dizer, a tua pele reagiu àquela sensação. Exatamente. O teu cérebro colocou ali, né? Existe um ponto polêmico, né, que dentro da veterinária se estuda muito e dentro do ser humano busca, né, eu acho que todo produtor de perfume teria a ideia de conseguir um ferormônio, né? Hormônios esses que são liberados pela pele dos animais e que mostram ao sexo oposto que estão aptos ou não ao sexo. Sim. E essa é a grande busca da indústria, né? Imagine se eu consigo um hormônio que eu consiga atrair. Nossa, aí, né, eu pego uma pessoa, todo mundo vira Tom Cruise, né? Seria uma maravilha. Então a questão é exatamente essa. Como eu consigo interagir com o meu meio através do meu maior órgão? Uhum. E para essa interação funcionar, eu tenho realmente que dar condições, que observar as minhas necessidades. Todo mundo lembra de ir ao cardiologista controlar o colesterol. Uhum. Todo mundo preocupa como é que anda o diabetes. Uhum. Mas ninguém se preocupa como é que anda a minha pele. As pessoas se preocupam muitas vezes quando a gente vai chegando na idade e tudo mais. Nossa, eu estou envelhecendo, tal, né? Mas o envelhecer, gente, nós temos que ter noção que o envelhecer, tem gente que fala que começa a partir do momento que você nasceu. Eu acredito que não. Eu acredito que o envelhecer começa, na verdade, talvez fosse, se eu for considerar eu como ser, ele inicia ao momento da minha fecundação. Mas eu não posso... Da concepção, né? Desculpa, eu nem me lembro da minha concepção, tá? No momento em que o espermatozoide do meu pai encontrou e fez a fecundação do óvulo da minha mãe, então eu tornei-me um ovo, ali foi a minha concepção. Ótimo. Uhum. Só que eu tenho que lembrar que esse óvulo da minha mãe veio, na verdade, quando aquela menininha nasceu. Uhum. E que os óvulos foram dados para a mulher para ela passar por toda a vida. Então eu tenho um processo de envelhecimento daquele óvulo que me deu origem ao momento que a minha mãe nasceu. E que veio ao momento que a minha avó nasceu. E assim eu vou aos meus antepassados. Sim. E em se considerando que o meu DNA mitocondrial veio só da minha mãe, e o da minha mãe veio da minha avó, e da minha avó, da minha bisavó. Então, em qual momento que eu comecei a envelhecer? Em qual momento que começou a ser inteirado? Qual foi essa interação? Qual foi esse momento? Isso tudo vem na história, tá? Se a gente for começar a pensar nisso, eu tenho um amigo, e aí fugindo um pouco da dermatologia, indo para a homeopatia, eu tenho um amigo homeopata que diz o seguinte, ele diz, eu me preocupo muito quando um paciente chega com uma patologia que ele conta que o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, ninguém nunca teve. Esse DNA nunca foi preparado a enfrentar aquele problema. E a partir daquele momento você vai desbravar um caminho, né? E eu trago histórias dos meus antepassados. Então, quando eu pergunto às vezes para um paciente assim que tem alguma doença dermatológica específica e falo, teu pai teve, a tua mãe, o teu avô, o teu bisavô, não é só pelo fato de correlacionar e falar assim, tá vendo? Você já tem isso na tua história, que muitas vezes o médico nos fala.
Não, eu posso dar uma outra interpretação. Que bom! Você já tem essa história no teu DNA. Provavelmente vai ser mais fácil para você enfrentar isso. Em termos de adaptação. A adaptação. Nós temos que lembrar que o que nos fez... Por que que nós, entre aspas, dominamos a Terra? Nós dominamos a Terra porque nós temos capacidade de adaptação. Tá? Os dinossauros não conseguiram se adaptar, foram extintos. E quantas espécies não conseguiram se adaptar? Foram extintas. Eu costumo brincar, né? Outro dia eu fiz uma pergunta para minha filha, de brincadeira, né? Falei assim, todo animal carnívoro faz com que um animal menor seja parte da sua cadeia alimentar. Tá certo? E aí eu perguntei para ela assim, tá bom, pensando assim, o urso polar é um animal carnívoro. O pinguim é um animal também. Aí eu falei, na cadeia alimentar do urso polar faz parte o pinguim? E a primeira resposta que ela disse, claro, é carne, é pequeno, o outro vai comer. Eu falei, não faz. Não é possível. Eu falei, não faz. O urso polar nem chega perto. Que é isso, pai? Quer me dizer que um pinguim vai bater no urso polar? Não é possível. Não, minha filha, é simplesmente o seguinte, um está adaptado ao Polo Sul e o outro está adaptado ao Polo Norte. Eles nunca vão se encontrar. Não há maneiras. Essa adaptação, se eu levar um pinguim para o Polo Norte, eu nem sei se ele vai se adaptar. Eu sei que o ser humano consegue se adaptar em qualquer local. E isso, agora, nós estamos em um momento crucial de adaptação. Com certeza. Nós vamos ter que nos adaptar a isso que nós estamos vivendo. E espero que a sabedoria dos nossos antepassados, que viveram outras adaptações, que a mitocôndria que vem dos meus ancestrais, da minha mãe, da minha avó, e nesse ponto a mulher, assim, eu acho que Deus colocou, né, não foi à toa que ele fez o homem e depois ele foi fazer a mulher, né? Diz para alguns que creem assim ou não, ele fez um modelo teste, né? Agora, testei, funcionou, agora vi os meus erros e vou colocar a perfeição na mulher e isso eu vou passar esse código genético para todos os que vêm pela frente. Né? E a mulher, então, com isso, recebeu essa responsabilidade. Sim. Mas essa adaptação é fundamental. E a pele, toda hora, te traz isso. Ela te mostra. Sim, eu gostaria até, dentro dessa questão, voltar um pouquinho sobre a importância, né, das sensações táteis. E, assim, como neuropsicóloga, eu vejo muito no meu trabalho, principalmente de intervenção neuropsicológica, que hoje eu faço um trabalho um pouco diferente. Eu falo assim, hoje eu criei um estilo de trabalho, porque são quase 40 anos, né, que eu venho estudando a psicologia, a neuropsicologia, que eu venho estudando a gerontologia, as ciências contemplativas, mais recente, mas eu consegui hoje, doutor, um trabalho que eu vejo que os resultados estão sendo assim incríveis, mais rápidos. Eu vejo as minhas pacientes, por exemplo, eu não tenho uma paciente que eu estou acompanhando online agora que esteja mal. Eu estou boba de ver, eu falo assim, gente, eu fico super feliz, porque elas estão conseguindo voltar ao equilíbrio mais rápido, que é exatamente isso. A gente já vinha treinando essa habilidade executiva, que é da flexibilidade mental, uma forma de você encontrar uma saída diante de um obstáculo, que em outras palavras, nós poderíamos chamar de resiliência. Então, as pessoas que eu tenho seguido, eu estou assim, super feliz, tem me tocado muito o coração, porque eu falo, gente, com tudo isso, e eu tenho pacientes de quase 90 anos que eu sigo, pessoas adultas, e assim, elas estão serenas, elas estão adaptando, a palavra adaptação, né? E eu estou assim muito feliz com isso. Então eu vejo que esse novo tipo de trabalho que eu
tranço, né? As neurociências, a neuropsicologia, as ciências contemplativas, a comunicação não violenta, né? E várias, eu acho que tem assim sido muito favorável, porque a gente consegue treinar exatamente essas áreas do cérebro que você está falando, que são responsáveis pela capacidade de se adaptar. E aí, o que acontece? Uma das formas, uma das estratégias que a gente utiliza doutor, exatamente, por exemplo, quando a Patrícia, obrigada a todos, que a gente ainda não falou o nome de todos que foram entrando, só para não cortar o Dr. Byron, Ana Paula, eu vi que chegou, várias pessoas queridas, a Elazir parece que agora vai precisar sair. Elazir, muito obrigado pela presença, foi um privilégio ter você conosco aqui. Isso, com certeza, Patrícia, várias pessoas eu vi entrando, mas não pude falar. Nós agradecemos muito o Bruno agora. Então, doutor, mas estava só querendo pontuar a importância, por exemplo, quando eu tenho feito assim algumas lives no sentido de partilhar alguns conhecimentos que a gente vem acumulando no sentido de estratégias para lidar com as emoções. Então, uma das estratégias até bem simples é exatamente você respirar prestando atenção nas sensações táteis do ar quando ele entra, faz o percurso até os pulmões e quando ele sai. Então, assim, a gente mais uma vez está falando na importância da pele como um órgão receptor do mundo externo. A criança, como que ela vai aprender? Como que a criança vai desenvolver inteligência? É pelo o contato com esse mundo. E vocês podem perceber que tudo ela tem que tocar. Ela tem que tocar. Né? E é a partir daí que a inteligência dela vai desenvolvendo. E nós, hoje, para serenar a nossa mente, muitas vezes a gente precisa de parar e prestar atenção nas sensações táteis do seu corpo, do ar que entra, que sai. É claro que é só uma estratégia. E também, doutor, mais uma coisa importante que a gente estava falando sobre a pele, sobre a derme, e que nem sempre as pessoas dão a devida importância a ela, né? O quanto nós precisamos, mesmo hoje na vida adulta, ou mesmo a pessoa idosa, do toque, né? E hoje a própria autocompaixão mostra a importância da gente se abraçar, da gente se acariciar, da gente se tocar. Então, assim, mais uma vez nós estamos reforçando a importância da pele. Agora eu deixo com você. Essa questão de pele, Sumaia, né, o toque e tudo mais, eu digo assim, eu acho que são experiências que talvez nos tragam o conforto que tivemos com as nossas mães. Né? Desde aquele momento, uma criança afagada, nós acabamos de falar dos prematuros e tudo mais, tem uma resposta melhor, né? Essa questão, eu fico vendo assim, a gente tem que observar muito o que a natureza nos proporciona. Se você pensar que um cachorro, quando nasce, um gato, quando nasce, estão com os olhos fechados e muitas vezes não conseguem, nem estão com o sistema olfato bem desenvolvido, mas eles conseguem caminhar para o local do calor. E quem dá essa sensação de calor para ele é exatamente a pele. Né? Quando a gente pega, por exemplo, você vai num aviário onde tem pintinhos de um dia que nem conheceram, né? É um pintinho, nasceu do ovo, não teve contato com a mãe, não é mamífero nem nada. Ele busca o quê? Ele busca o calor da lâmpada. Né? E isso quem dá é o quê? É a pele. Tá? Então a pele interage o tempo inteiro, desde a sensação do frio, do calor, a aspereza, né? Você passa a mão numa superfície, você pega, por exemplo, uma pessoa, um indivíduo que seja cego, né? Uma das maiores habilidades que ele tem é exatamente tocar. O quanto o toque é importante para desenvolver aquela criança que tem deficiência visual. Né? Então, assim, e você começa a olhar e fala assim, gente, hoje, foi uma coisa muito interessante, hoje eu estava indo para a clínica, estava eu e a Denilce,
e nós vimos uma pessoa, um deficiente visual, que estava andando na rua, e ela ia passar num local muito estreito entre um poste e a parede. E aí, de repente, ela desviou de uma vez e foi mais para o lado da parede. Aí a Denilce pegou, nós estávamos parados no semáforo, ela falou assim, nossa, olha, ela desviou muito rápido. Eu falei, pois é, deve ter batido a bengala, né, a guia no poste. Ela falou, não, eu estava prestando atenção, ela não bateu a guia no poste, a bengala estava exatamente na frente dela. Quer dizer, a própria sensação do movimento do ar está diferente ali, quem sente isso é a pele, fez com que a pessoa percebesse que ali houvesse um obstáculo. E quantas vezes, doutor, hoje, né, eu que trabalho muito com as ciências contemplativas, intercalada com as neurociências, com a neuropsicologia, com a psicologia, a gente vê e a gente ajuda a treinar, né, através de treinamentos, a pessoa voltar a essa percepção. Né, essa percepção da importância de estar no momento presente para perceber a temperatura em partes diferentes do corpo. Partes diferentes do corpo. O toque da roupa, os pontos que o corpo se apoia. Então, para desenvolver essa capacidade de voltar a perceber os seus sentidos, particularmente táteis, né? Agora, por exemplo, a Silvia aqui comentando, ó, eu aplicava Chantal nos meus bebês. Né? Então, assim, super importante, com certeza ela contribuiu muito para o desenvolvimento dos filhos com esse toque, né? Que bom que toda mãe, que bom seria se toda criança no mundo tivesse a oportunidade de um afago, né? De um afago desde o nascimento. Seja do pai, da mãe, da babá, da avó, isso não importa. O que importa é com carinho, ação, com amor, né? Agora, assim, o que a gente pensa, né? O que a gente vê, assim, quando eu penso, eu estava lendo alguns trabalhos interessantes, por exemplo, o hormônio corticotrófico, né? O hormônio que vai dizer à tua adrenal que ela tem que liberar cortisol, né? O que significa isso? Esse hormônio liberador que sai lá do cérebro e vai até a adrenal, né? O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Hoje já se conhece o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, pele. Tá? Então, assim, sabe-se que o mesmo hormônio, quando eu libero esse hormônio corticotrófico, ele vai liberar adrenal, vai liberar cortisol, vai aumentar a minha glicemia, a minha glicose, para eu ter uma energia de fuga. Então é tão interessante isso, doutor, porque a gente observa muito na pessoa quando ela está sob estresse, que o cérebro recebe o sinal de que ela está em perigo, e isso às vezes a gente nem está, mas se o cérebro entende que você está, ele vai ficar, a própria pele às vezes arrepia, contrai. Por quê? Exatamente por isso. Eu, como neuropsicólogo, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa chega ao burnout por conta da negligência dela para os sinais que o próprio corpo está mandando. Que o corpo e a pele está enviando, exatamente. Exato. Agora, imagine o seguinte, quando você está tocando uma carícia e tudo mais, eu estou mandando recados da minha pele, tá? Através de alguns complexos que eu pressiono, alguns pontos que a gente chama algumas células, como célula de Merkel, que ela vai informar ao cérebro que eu estou num momento tranquilo. Ou seja, eu não tenho que liberar nenhum hormônio que aumente a liberação de cortisol, eu não tenho que aumentar o meu sistema simpático, eu não preciso fazer uma vasoconstrição na pele para aumentar a quantidade de sangue bombeado, para eu poder ter resposta no pulmão e musculatura para eu fugir. Porque, na verdade, isso é um sistema que nós desenvolvemos desde a época que fugíamos, na época do homem das cavernas, né, dos nossos antepassados.
qual era E é tão a forma, né, que um homem Isso. lá na época da caverna tinha de lutar contra alguma coisa? Era fugir muitas vezes. O Só que predador ele tá ali. continua, né, doutor? Esse que é o problema. A gente evoluiu, mas o nosso cérebro ainda continua programado para isso. E é tão interessante que à medida que que a gente vai conseguindo relaxar um pouco, o cérebro entende que você não está sob ameaça e começa a produzir na parte medial a serotonina, a noradrenalina, né? A Hormônios que endorfina. vão te acalmar. Exatamente. Né? Doutor, E que muitas queria... vezes podem ser liberados com exercício, né, com alimentação, com respiração, com relaxamento. Com as nossas atividades de intervenção atividades neuropsicológicas, com as ciências contemplativas. Eu dou aula em São Paulo, né? Tem até alguns Sim. colegas, né? Um abraço a todos que estão aqui. Eu já vi que tem a Ana Carla, algum passou por aqui e eu de repente nem vi. A Elazir está lá junto conosco e tudo mais. Lá na pós-graduação, nós temos um trabalho muito interessante junto com uma psicóloga que trabalha conosco, tá? Onde alguns pacientes com algumas patologias, ela vai fazer a intervenção, tá? E eu acho que o médico, muitas vezes, nós não somos, aí eu dou uma palmatória, com toda essa questão cartesiana, e eu acho que a medicina teve que passar por isso, porque o corpo humano é muito extenso, é muito difícil um médico conseguir abranger tudo e estudar tudo. Eu costumo dizer assim, dermatologia não é muito tranquila. Nós temos o maior órgão do corpo humano e nós temos apenas 3.000 patologias para pensar, fora as outras que nós ainda nem conhecemos e que virão pela frente, né? Então, assim, talvez seja, se não a mais ampla, uma das mais amplas especialidades dentro da medicina. E interage com tudo, tá? Não há como eu observar, infelizmente, as pessoas colocam tudo em caixinhas pelo método cartesiano. Então, hoje você pega, por exemplo, oftalmo, e você já consegue oftalmologistas que trabalham com a parte anterior do olho, oftalmologistas que trabalham com a parte posterior do olho. Então, eles conseguiram pegar um órgão pequeno e subdividi-los. Exatamente. Enquanto o ser humano é um só. Isso. Né? Doutor, eu queria entrar um pouquinho agora, eu queria, assim, tem algumas coisas que eu gostaria de ver com vocês e vou deixar você à vontade, e se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou lendo aqui para o doutor, para que a gente possa interagir com vocês terem toda a liberdade de fazer suas perguntas, dúvidas, mas como a gente está falando da relação emoção e pele, eu tenho ouvido também falar de pessoas que estão apresentando algumas alergias na mão. Ouvi falar também de pessoas que, de alguns profissionais, assim, alguns estudos falando que às vezes o álcool gel pode não ser, talvez, né, o melhor procedimento do ponto de vista de proteção, a questão não sei, aí é sua área, não é a minha. E também tem essa questão de como que as emoções represadas, não elaboradas, quando a pessoa não busca ajuda de profissionais que trabalham com a emoção, essas emoções podem se tornar erupções, podem aflorar através da pele. Então, queria entrar um pouquinho nessa questão agora. Sumaia, essa questão de álcool gel ou não, né? Existem aí algumas formas com álcool com glicerina para tentar até manter a emoliência, não mantém a hidratação, mantém a emoliência muitas vezes, tá? Nós estamos realmente num período que nós precisamos adotar hábitos de antisepsia mais rigorosos do que aqueles com os quais nós vínhamos acostumados, né? Então, assim, hoje até eu estava comentando, fazendo uma parte, né? Você vai ter que lavar as mãos com maior frequência, mas pelo amor de Deus, não desenvolva um toque.
né? Não vamos ter um transtorno obsessivo compulsivo de não tocar em lugar nenhum com medo de sujeira. Aliás, o que a gente está vendo, que infelizmente isso está sendo negligenciado, que são os transtornos mentais que também estão paralelos acontecendo, agudizando com exatamente algumas situações. Por exemplo, uma pessoa que já tem desenvolvida esse transtorno, ela pode ter esses sintomas mais exacerbados. Ela pode banalizá-los. Ou às vezes isso pode ser, esse momento pode ser até um gatilho para que a pessoa desenvolva aquilo que talvez ela já tivesse uma propensão. Perfeito. Né? Então nós temos que ter muita noção do que fazemos e a maneira com a qual fazemos. Eu costumo dizer o seguinte, bom, temos sim que cuidar? Sim. Primeira coisa, depois eu vou até abrir um adendo sobre, dentro da classificação da psicodermatologia, mas vamos abrir o seguinte. Hoje eu estava... Essa questão de corona está angustiando muita gente. E eu acho assim, ligar a televisão, hoje você só vê falar disso. Né? E eu tenho adolescentes em casa, e estão estressados, e querem sair, querem isso, querem aquilo. Eu falei, calma, vamos pensar no seguinte... Hoje, eu vi um questionamento em um grupo de uma pessoa que houvera falecido, não vem ao caso, quando, onde, porque não importa. E um médico questionou assim, usaram cloroquina, usaram ivermectina, usaram isso, usaram aquilo. A primeira coisa que eu senti ali, eu falei, gente, nós estamos num grupo de médico, uma pessoa contando que outra faleceu, isso pode ser printado, colocado na rede, e a família às vezes vê aquilo e fala assim, nossa, meu pai morreu, estão comentando da morte dele, e um médico questiona se usou ou não cloroquina, se usou ou não. Quer dizer que pode ser que alguém não usou alguma coisa, eu poderia ter esse ente querido aqui comigo ainda. Gente, é um momento de dor. Vamos então colocar um momento ainda, uma dúvida em cima dessa dor? Falei, não. Embaixo eu coloquei não. O que usaram ou o que não usaram, não sei, eu não estava lá presente ou não, mas eu tenho certeza que o médico, o enfermeiro que estava ali, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta que estivesse por ali tentando ajudar numa fisioterapia respiratória, quem quer que estivesse ali, usou do melhor possível para tentar salvar aquela pessoa. Ninguém se envolve na parte de saúde sem ter o interesse de ajudar o próximo e fazer do seu melhor. Então nós temos que dar essa tranquilidade para essa família. É o primeiro ponto. Não é aqui momento de questionar. Aí você vê o governo dizendo, hidroxicloroquina funciona, a OMS diz, não funciona, a Lancet diz, não funciona, uma semana depois, não funciona assim, aí vem a OMS e fala assim, não, o portador saudável não transmite, no dia seguinte, não, nós estávamos errados, o portador saudável... Gente, ninguém sabe nada. Tá? A verdade é essa. Ninguém sabe nada. Estamos aprendendo. É aflitivo. Está sendo construído. Está sendo construído conhecimento. Mas ninguém conhecia o coronavírus? Bom, coronavírus todo mundo conhece desde a década de 60. Eu costumo, e hoje tem uma pessoa, eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de mastigar essa informação para transmitir. Aí eu falei assim, bom, vamos lá. Imaginem, lá atrás, ano 2000, Bin Laden no meio, estava aí, Estados Unidos, prende Bin Laden, não prende Bin Laden, todo mundo queria conhecer o Bin Laden. Quais eram os hábitos do Bin Laden? Como ele vivia? O que ele tinha medo? Qual era a força dele? Eu tenho que conhecer meu inimigo. Mataram o Bin Laden. Tá bom. 20 anos, 30 anos depois, não importa, aparece um neto do Bin Laden. Tomara que não, pelo amor de Deus. Não é pelo fato de ser neto do Bin Laden. Lembremos que a mitocôndria vem da parte da feminina e não da parte masculina. Tá? Então Bin Laden não passou a mitocôndria para os filhos, para os netos e assim por diante. Mas um neto do Bin Laden resolve ser terrorista. Adianta eles usarem o que eles conheciam do Bin Laden para combater o neto do Bin Laden? Não adianta. Os hábitos mudaram. Tudo mudou. É um novo inimigo. Mas é do Bin Laden. O coronavírus da década de 60 era um. O que nós temos hoje é outro. Nós temos que conhecê-lo. Nossa, então estamos perdidos. A medicina não conhece, vai morrer todo mundo. Não.
Deus fez uma coisa chamada sistema imunológico, que aprende muito mais rápido do que qualquer médico, do que qualquer cientista, a maneira de combater os vírus, combater as bactérias, combater os fungos, combater aquilo que nós temos todos os dias. Lembrando que grande parte, veja bem, apenas 5% dos micro-organismos existentes sobre a Terra são patogênicos para nós. 95% são, graças a eles, que nós estamos vivos. É o que nos permite o oxigênio, é o que nos permite a terra ser vermelha, as plantas serem verdes e tudo mais. Se nós pegarmos e fôssemos somar a quantidade de células que nós temos muito mais células de micro-organismos vivendo e contribuindo com a nossa vida do que as nossas próprias células. Então nós não temos que temer. Agora, se Deus nos deu um sistema imune, nós temos que contribuir com ele. Esse é o momento do quê? De uma boa alimentação, de um exercício físico, de um relaxamento, de procurar alguém que nos ajude a relaxar, a diminuir o estresse, porque eu sei que má alimentação, estar estressado, conviver com pouco com exercício, emoções fortes, pensamentos repetitivos, isso diminui a parte imunológica. E se diminui a parte imunológica, eu diminui o soldado que está lutando pelo meu exército. Sim. Entendeu? Então, nesse momento, eu quero um exército forte. E o meu exército é quem? É o meu sistema imune. E isso eu só vou conseguir com o quê? Eu só vou conseguir com uma boa alimentação, com uma boa hidratação, com um momento que seja 2 minutos de respiração e relaxamento. Ah, eu não sei relaxar. Fecha o olho. Escuta uma música, sabe? Uma música suave. Tenta interagir, tenta sentir a tua respiração, tenta sentir o teu pé, tenta sentir a tua perna, o teu braço, o teu tronco. A sua pele. O ar entrando. A sensação táteis. Tudo, entendeu? Eu estou deitado no piso, o piso está mais frio, o ar está mais quente, aonde eu estou sentindo mais calor, tem um ventinho passando pelo meu pé, tem, sabe? O toque da roupa no corpo. Vamos imaginar um lugar bonito, porque na verdade o cérebro, Sumaí, você vai poder falar e falar com muito mais propriedade do que eu. O cérebro, ele vive de pensamentos. Se eu pensar que eu estou num local agradável, ele vai ter as sensações agradáveis e vai fazer com que eu sinta aquelas sensações agradáveis. Se eu estou pensando que eu estou no meio de uma guerra, ele vai se armar contra uma guerra. Mesmo não estando. Mesmo não estando. Talvez não seja agora o momento de assistir filme de terror. Vamos deixar o filme de terror para outro momento. Vamos assistir coisas gostosas, legais. Para ajudar no equilíbrio, no balanço emocional. Exatamente. Né? E aí entra um outro ponto que eu falei para essa pessoa. Se eu estou numa guerra, tá? Digamos assim, eu melhoro o meu sistema imune tendo bons pensamentos, tendo uma boa alimentação, fazendo exercício e relaxando. Como é que eu pioro? Maus pensamentos, má alimentação e tudo mais. Vamos pensar só numa coisa. O meu sistema imune, existe um órgão que contribui, eu sou um sistema só. Eu tenho que pensar nisso. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, olha, e hoje já tem trabalhos comprovando isso. Se eu tenho uma outra forma que eu tenho correlação com o meio ambiente, e que muita gente pensa que não, é o seguinte, eu faço uma pergunta para todos. O intestino é um meio externo... É incrível. É outro cérebro, né? É um meio externo ou é um meio interno? A grande maioria das pessoas, todos pensam, é um meio interno. Está dentro do meu corpo, é interno. Mas a relação dele é com o externo. Ele vai processar 2 maneiras que você tem de ter contato físico com o meio externo. A pele e o intestino. A pele é com a forma que está aqui. E o intestino é com aquilo que vai passar lá.
O teu olho, ele te dá a sensação visual, mas não tem o toque daquela substância no olho. O teu ouvido, a mesma coisa. O teu paladar... Aliás, a gente ouve com o cérebro e enxerga com o cérebro também, na verdade. Exatamente. Né, então, assim, a maneira com o cérebro, ele tem várias maneiras de se contatar com o meio externo. Mas aquilo que ele consegue tocar, sentir, pegar, ou é na pele ou é no intestino. Uhum. E aí a pessoa pega e fala assim, a medicina cartesiana diz assim, você tem o intestino irritável, então você não pode comer glúten, você não pode tomar leite. Tá bom. Aí daqui a pouco aparece a psoríase. Aí vem o paciente pro dermatologista e fala assim, tive há pouco tempo um paciente, doutor, eu tô com essas lesões, psoríase. Tá bom. E aí? É isso, isso e isso. Você tem algum outro sintoma? Não, não tem nada. Teu intestino funciona bem? Não, doutor, eu tenho intolerância ao glúten. Falei, legal. E ao leite? Não, eu fiz o teste, doutor, e eu tenho intolerância ao glúten. E o médico gastro falou que eu não posso comer pão. Tá bom, só glúten, só. Falei, pois é. Você sabia que dentro do leite existe uma proteína chamada caseína? E essa proteína tem várias frações. E uma das frações dessa proteína chama-se morfocaseína. E a morfocaseína, se eu esticar, porque a proteína é um conjunto de aminoácidos que estão emaranhados, aí tem a estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, e a situação quaternária é que tem a função. Uma proteína, para ter função, quer ver uma proteína legal que perde função, que todo mundo vê todos os dias? A proteína do ovo. A proteína do ovo está ali na clara, a hora que eu aqueço ela muda a sua forma quaternária para a forma primária e fica branquinha. Pronto, formou a clara frita. Tá? Eu desestruturei aquela proteína, mas os aminoácidos ainda estão ali. Quando eu estico uma morfocaseína e estico o glúten, que é a proteína do trigo, elas se diferenciam em 3 aminoácidos. Imagine uma sequência de 1.000, 2.000 aminoácidos e só 3 diferentes. Olha a facilidade que tem com o teu intestino confundir a proteína do leite com a proteína do glúten. Doutor, e eu queria, assim, no caso de crianças com psoríase, fala um pouquinho para mim, porque às vezes eu vejo, chega pacientes e eu vejo, assim, não sei, é uma suspeita de uma dificuldade eu vou te fazer na agora, parte emocional. Talvez seja interessante. A nossa live está quase acabando, porque o assunto é bom demais, mas depois a gente vai voltar também. Eu só queria trazer aqui, por exemplo, dentro da psicodermatologia, a gente pensa assim, problemas psiquiátricos que podem levar a problemas dermatológicos, tá? Problemas psiquiátricos ou psicológicos que são devido a um problema dermatológico, né? E problemas que podem influenciar quando eu tenho o agravamento daquela lesão. Então, quando você fala em problemas psiquiátricos que podem levar a um problema dermatológico ou podem se expressar pela dermatologia, nós podemos pensar numa onicofagia, o hábito de comer unha. Tá certo? O hábito de comer unha, muitas vezes, ele é tratado dentro da dermatologia. Vamos passar um esmalte com tal coisa, que a hora que a criança levar a boca vai... Será que aquele problema, na verdade, não é psicológico e ali tem alguma apreensão daquela criança e que está levando aquele hábito? Por que não levarmos juntos um psicólogo, um psiquiatra e o dermatologista? Sim. Tá? A onicotricotilomania, arrancar os pelos. Eu ia te falar, comer o cabelo. Tá? É um problema psiquiátrico, psicológico, que está sendo expresso pela pele. Sim. Tá certo? Aí entra alucinações e tudo mais, né? E assim por diante, a hipocondria, né? O toque e tudo mais, né? O outro lado,
né? Doenças somatizadas, né? Dermatites, o prurito, coceira e tudo mais, né? As dermatoses por compulsão, lavar as mãos demais e tudo mais. Por outro lado, a psoríase. Como é que a psoríase pode? A psoríase pode levar a uma doença estigmatizante, né? Então pode levar o paciente ao isolamento. E isso ele pode levar à depressão. E outro assim, dia, o fato só uma de coisa. Começar o quê? Desculpe. a psoríase, por exemplo, em crianças pequenininhas que desenvolve a psoríase. A psoríase nessa idade não é tão comum, né? A psoríase normalmente é na adolescência. Eu estou falando por causa de um paciente. Uma coisa assim, muito comum em criança é dermatite atópica, tá? E eu vou te trazer um exemplo que aconteceu comigo em dermatite atópica. Comigo não, né? Com uma criança que eu atendi, um paciente. Eu tive uma paciente que, assim, uma pessoa muito humilde, que chegou até meu consultório a pedido de uma pessoa, que o pessoal fez uma vaquinha na creche para poder levar aquela criança. E a criança realmente estava com uma dermatite atópica complicadíssima e eu, quanto o senhor vai cobrar? Eu falei, não vou cobrar nada, eu vou pegar o meu dinheiro que vocês iam comprar e vocês iam me pagar e vocês vão comprar creme para a criança, porque hidratação é o segredo. Vamos hidratar essa criança. O idoso nessa época também, por falta de hidratação. O idoso é outro. Um dos grandes problemas. O idoso chegando coçando no meu consultório. Eu sei que 70% do prurido do idoso está relacionado à pele seca. Vamos hidratar primeiro. Depois... água quente, né? No frio, o banho. Eu costumo dizer o seguinte. Você já lavou panela, Somaia? Claro, é o que eu mais estou fazendo atualmente. Todo mundo lava, né? Eu costumo dizer o seguinte, o que mantém a nossa hidratação de pele é o manto água, lipídico, gordura. Quando você lava panela com água quente ou água fria? Qual é a melhor forma de lavar panela? É água quente, a gordura se derrete facilmente. Sim. Com bastante sabão, não é? Detergente, sim. A gordura sai facilmente. A hora que você toma banho quente com muito sabão, você tira a gordura do corpo, você tira o teu manto hidrolipídico, você resseca a tua pele. Então o banho tem que ser mais para frio do que para quente, de preferência um só banho, tá? Um só banho. Sabonete o mínimo possível, o menos agressivo para a pele possível, tá? E rápido banho. Eu mantenho o lipídio natural do meu corpo, que mantém a hidratação, que faz com que a minha pele seca é pele que está com déficit imunitário. Então, até isso. Lavou a mão, eu estou acostumando dizer o seguinte, hoje como a gente tem que lavar muito a mão e usar muito álcool, procure andar também com um hidratante bom. Lavou a mão, passa o hidratante. E no caso da pessoa poder lavar a mão, não necessariamente ela tem que colocar o álcool gel. Quando ela tem a oportunidade de lavar adequadamente com sabão. Depois eu vou fazer, eu fiz um teste que eu estou doido para colocar. Me sigam, que vocês vão ver um teste sobre como lavar a mão. E eu dei aula há 11 anos de microbiologia, então eu estudei muito micro-organismo. E aí eu vou você vai ter que voltar, doutor, porque só elogio para você e o Instagram vai nos derrubar. Mas bondade das pessoas. E você já vamos combinar que você vai voltar aqui, mas fala aí mais pra gente. Vai ser um prazer e um privilégio. Gente, com isso, só um detalhe. Procurem se manter com o mínimo de estresse possível. Lavar as mãos é melhor do que usar álcool gel. De preferência, lavar a mão com um sabonete líquido, porque quando eu lavo com um sabonete em barra, eu acabo deixando os meus micro-organismos para o próximo que vai lavar a mão pegar. Entendeu? Então há uma troca ali e esse não é um momento legal de troca. Tá certo? Lavar também o sabonete líquido onde a gente põe a mão, acho que é bom lavar também ali. Que às vezes sempre limpar. Outra coisa, fechar a torneira, todo mundo lava a mão, aí na hora de fechar a torneira bota a mão e suja novamente. Pega o papel que tá ali na hora de secar, deixa a torneira um pouquinho, vazar um pouquinho, vai lá, pega o papel e fecha a torneira. Com o mesmo papel eu vou lá e abro a maçaneta da porta. Entendeu? E depois eu descarto. Nós vamos ter que parar. O Instagram já está me avisando. Eu agradeço, doutor Byron. Foi maravilhosa. Suas explicações foram
preciosas. Nós vamos combinar de você voltar. Eu peço a todos que fiquem bem ligados na nossa página, Sumaia Figueiredo, Sumaia _Figueiredo. Nós vamos trazer o Dr. Bairo. Sexta-feira nós temos outra live. Olha aí nos stories, olha nos destaques. A gente sempre está com os convidados especiais, como o Dr. Byron é, tão experiente, tão competente. Eu quero que você volte, nós vamos combinar. Um beijo grande a todos, um grande abraço, Dr. Byron. Muito grata. Foi um prazer muito grande ter todas essas pessoas aqui com a gente, apoiando, elogiando, reforçando, validando. Gratidão a todos. Dr. Byron, uma ótima noite. Igualmente, um abraço, muito obrigado pela oportunidade, um beijo a todos e se cuidem e não se estressem. Gratidão, Dr. Byron. Namastê. Vou encerrar. Até mais.